Agora no ar, o programa Conversa de Valor, Da Salve a Vida Terapias com Giovana Sálvia. e Mark Christian. Bom dia a todos os nossos espectadores, internautas. Estamos aí hoje com um programa imperdível. Temos aí a presença de um membro da Sociedade Brasileira de Eubiose, uma pessoa de um vasto currículo, que é Giovana, daqui a pouco vai fazer a introdução dele. Mas antes eu gostaria muito de saudar, como o tema é maçonaria, antimaçonaria e a verdadeira maçonaria, eu gostaria só de prestar uma homenagem ao meu avô, que foi de um alto grau da maçonaria. Vejam a foto dele aqui, João Dirberger. João Dirberger. Muitos que são da cidade de Limeira devem já ter ouvido falar de João Dirberger. Meu avô, inclusive, tinha a espada maçom que está na casa da minha mãe. O, o, o Juarez, que vai ser apresentado pela Giovana logo mais, ele é de uma alto grau patente da maçonaria, né? A maçonaria que a gente vai desvelar hoje aqui, né? Porque existe muito mistério, né? Muitos segredos em torno da maçonaria e trouxemos hoje a pessoa que vai falar sobre isso, né? Vai desvelar isso aos nossos espectadores, né? Porque a maçonaria, como a gente sabe, nós da Eubiose e o nosso entrevistado de hoje também é membro da Sociedade Brasileira de Eubiose. A maçonaria, a loja maçônica, é dedicado ao, como é que a gente pode falar, ao arquiteto do universo, né? Ao grande senhor, né? Aqui tudo e a todos, como a gente pode dizer, rege, né? E lá você tem a figura representada pelo triângulo, né? Isósceles equilátero, que tem um olho dentro dele, 14 raios, né? Representando o vigilante silencioso, né? E este olho que está ali no centro é o que tudo vê, né? O que vê no universo, né? É, o, é a representação do Deus onisciente, onipotente, onipresente, né? Que são os atributos da divindade, né? A Santíssima Trindade, né? Presente nesse símbolo, né? E no templo maçônico, né? Quem é da Eubiose, né? Tem muitos símbolos parecidos, né? Como a abóboda azul, né? Que representa o próprio céu. E lá tem todos os planetas sagrados, né? E em posição de mais destaque tem o símbolo do Sol e o da Lua, né? Representando as duas colunas, né? Você tem a coluna da direita, J, né? Joaquim, né? Joaquim, né? Que representa a parte do mental, a lógica, do estudo, né? Que é o fator masculino. E você tem uma outra coluna, que é a coluna da esquerda, né? Que é a coluna B, que é a coluna Bohai, né? Que significa os sentimentos, a emoção, o teatro, a arte, o fator feminino, né? Ou seja, a maçonaria, ela tem essas duas colunas que suportam toda a iniciação maçônica, né? E hoje temos aí um grande membro para falar disso, né? Dessas duas colunas também e do tema que é o tema da palestra, né? Mas já me chama a atenção, né, essas duas colunas, né? A coluna masculina, de um lado a masculina e a outra feminina, né? E para se tornar um maçom, como o nosso entrevistado hoje para se tornar um verdadeiro maçom, passar por esse processo de iniciação na maçonaria, né, atingir o grau máximo dentro da maçonaria, ele tem que ter essas duas colunas dentro de si. Pelo menos o que eu entendo, o pouco que eu sei sobre a maçonaria, embora a gente na eubiose tem muitas coisas
parecidas, né? Então, o maçom ele tem que trabalhar esses dois valores, né? E aí eu já quero já também já deixar minha pergunta, a Giovana vai fazer a apresentação em seguida, né? Já para colocar no tema, né? Porque o tema hoje é fantástico, né? A maçonaria, a antimaçonaria e a verdadeira maçonaria, né? E aí eu já queria até já colocar até já minha observação, né, sobre o irmão que nós vamos entrevistar hoje, né? Por que que a mulher, né, ela não tem também espaço nesse valor de iniciação na maçonaria, né? A mulher ela não está dentro desse processo, né? Por que que a maçonaria ela é exclusiva para homens, né? E por que que não tem, né, por exemplo, deficientes, pessoas que têm deficiência, ou cegos, né, não podem fazer parte da maçonaria, né? Não tem essas duas colunas, né? Então nós trouxemos hoje uma pessoa muito especial, que é da própria maçonaria, para falar sobre isso, né? Eu sei que a maçonaria sabe muito bem, que não tem, eu sei isso muito bem, as pessoas mais profundas da eubiose sabem muito bem que a maçonaria ela não tem preconceitos, não despreza as mulheres de forma alguma, né? Só que são valores rigorosos que tem dentro da maçonaria, né? São valores assim extremamente importantíssimos que o irmão Juarez, que vai estar aqui hoje, vai nos revelar tudo isso, né? Lembrando que a própria Igreja Católica, na Idade Média, dizia que as mulheres não tinham alma. Veja só que ponto que nós chegamos na história da nossa humanidade. A própria Igreja Católica dizia que as mulheres não tinham alma. Como é que fica Maria, mãe de Jesus, o Cristo, o grande Cristo, esse ser magnânimo que foi Jesus, filha de uma outra pessoa maravilhosa, de magnânima grandeza, que é a mãe Maria, a Lamirá, né? A Maria não tinha alma, né? Então a igreja ela foi mudando também os seus dogmas e tirou isso como um preceito que ela tinha, que a mulher não tinha alma, né? Então você vê que o mundo vai evoluindo. Então vamos então, Giovanna Maschio Sálvia, fazer a apresentação do nosso querido entrevistado de hoje. Giovanna. Bom dia, bom dia, que maravilha! Hoje, domingo, mais um programa de conversa de valor. Fecha seu áudio. Marque e fecha seu áudio. Aqui é assim, espontaneidade de ponta. É o que pelo menos eu busco na minha clínica. Eu sou psicóloga, formada Helper de Pathwork. Não sou entrevistadora, mas estou aqui com a minha espontaneidade e o meu prazer e minha alegria acompanhando aqui o Conversa de Valor que eu e o Mark criamos e desenvolvemos. E hoje, mais um dia, a gente vem receber Juarez de Fausto. Juarez de Fausto, ele se coloca como maçom, grau 33, pela GLMMG, ocultista há mais de 40 anos, astrólogo profissional, escritor, membro da eubiose, administrador e pós-graduado em gestão de RH. Então, com vocês, Juarez. Bom dia, Juarez. Prazer em estar conosco. Bom dia, Mark. Bom dia, Uma honra, Giovana. Oi? uma honra tê-lo aqui conosco. Para Aliás, mim só lembrando que, que Juarez é um irmão, ele também ele é obreiro, como eu sou e Giovana somos, da cidade de Aiuroca, uma cidade gina no sistema geográfico sul-mineiro. Nós nos conhecemos lá, sempre nos vemos lá. E prazer estar aqui por ter aceitado o convite, Juarez. A palavra é toda sua. olha, Mark, o prazer é meu, é uma honra muito grande. Agradeço o convite seu e da Giovana. Quero parabenizar vocês dois, né, pela iniciativa. Eu tenho como missão minha espiritual compartilhar conhecimentos, e é isso que vocês estão fazendo, né? Eu acho que é uma coisa, é uma ação tipicamente aquariana, futurística, né? Acabou a época de ficar escondendo, guardando, reservando exclusividade, tá? Então vocês estão de parabéns, estão no pioneirismo aí, na inauguração da era de Aquários, né? E também eu quero cumprimentar vocês pelo logo, né, e o nome, né? Salve a vidas, né? Lembra salvar vidas, muito bom, parabéns, muito felizes.
E Muito obrigado. também o símbolo de vocês são dois cisnes, né? Formando um coração, acho bacana aquilo ali. Lembrando que na maçonaria tem um grau filosófico que tem também algo parecido, mas não é um cisne, é um pelicano, tá? Nos graus filosóficos. Então, muito obrigado pelo convite e vamos conversar o nosso bate-papo. Juarez, como é que é esse tema aí que nós batemos um papo antes, pensamos num tema bacana para o programa, Tá? maçonaria, antimaçonaria e a verdadeira maçonaria. Mas tem aquela perguntinha, por que que mulher, né, e deficiente não pode adentrar numa uma loja maçônica? Tem muitos segredos da maçonaria, né? E eu gostaria que você também falasse sobre isso, sobre a antimaçonaria, que deve estar despertando muito interesse, né? Já estão chegando perguntas aí. Sim. E a verdadeira maçonaria, né? O verdadeiro trabalho de maçom, né? E depois vamos tocando aqui, que tem muitas perguntas ainda por vir. Vamos, vamos. Olha, esse é um assunto apaixonante, maravilhoso, né? Maçonaria é um universo de conhecimento, assim, sensacional, sabe, Mark? Eu sou suspeito, eu gosto muito da maçonaria. Eu, muito antes, quando eu nem sonhava em entrar para a maçonaria, né? Lá em Campinas, eu tinha, eu acho que 20 e poucos anos, eu estava dando uma palestra. Depois veio um senhor falar comigo, ele falou: Juarez, você fala como maçom, você parece maçom, a sua atitude é maçônica, ou seja, eu acho que eu nasci maçom, né? Depois eu fui convidado, a gente é convidado na maçonaria, né? E uma vez que você é iniciado maçom, você nunca deixa de sê-lo, né? Mas para a gente começar, Marco, eu acho muito importante me apresentar maçonicamente falando, por quê? Porque a gente vai ter, assistindo essa live, certamente muitos interessados no assunto, mas muitos maçons também, né? E a maçonaria é muito rigorosa com algumas questões, né? Uma delas é a questão de quem está falando sobre maçonaria, né? Então, a pessoa vai falar, mas quem que é esse Juarez que diz que é grau 33? Então, eu vou te pedir a gentileza de você projetar aí na tela algumas coisas. Olha, isso aí é a colação, a patente, né? Quando a minha turma ganhou, atingiu, né, o grau 33, foi na grande loja maçônica de Minas Gerais, lá no Palácio, né, Maçônico, em Belo Horizonte. Eu estou aqui mais ou menos do lado esquerdo ali, não dá para ver, pode passar. Vamos lá, vamos para outro slide. Esse aí, né, é o grande comendador, é aquele que concedeu o grau 33, veio do Rio de Janeiro, né? Aí o novinho ali do lado dele, né, no Oriente da Grande Loja, né, no templo da Grande Loja, você pode ver que do lado, você falou na introdução do masculino e do feminino, né? Então nós estamos ali do lado com o sol, o símbolo do sol atrás, né? Do outro lado tem o É a símbolo Lua. da lua. Pode passar. Olha, aí eu estou todo do lado esquerdo, essa é a minha turma, né? Que nós atingimos a patente, né? Recebemos a patente do grau 33. Lá nós fizemos os graus filosóficos, né, em Santo Antônio do Monte. Então tá aí todo mundo, né? Com a No paramenta meio aí completa, com né, com todas, né, o avental, né, da as paramentas, maçonaria. isso. Exatamente. Essa é a paramenta do grau 33. No meio de barrete aí roxo tá o Rock, né? Que era não sei hoje como é que tá, né? Ele era na época o responsável pelos graus filosóficos na Grande Loja, no estado de Minas, né? Do lado dele, sem avental, ó, do lado esquerdo dele, tá um outro irmão também, que era o responsável lá pela loja que a gente fez os estudos dos graus filosóficos, né? E eu estou aqui do lado esquerdo, né? Com uma barbichinha aqui, um bigodinho, estou do lado esquerdo da imagem. Pode passar. Aí estamos nós também, o Rock, né? O Soberano. Do lado esquerdo está o Janir, né? O grão-mestre. É, Gente boa demais, de Moedo, Janir. Pode passar. Olha, aí está o meu diploma como mestre maçom, né?
Eu atingi o grau 3, que é do mestre maçom, na loja Mestre Rangel, em Divinópolis, né? Tá aí, 27 de junho do ano 2000. Pode Lá passar. se vão 25 anos, hein, Juarez? É, pode passar. Olha, aqui do lado esquerdo, olha, eu estou de terno claro. Quando eu entrei pela primeira vez numa loja maçônica, eu fui convidado para dar uma palestra sobre as colunas zodiacais, sobre a astrologia, na verdade, né? Isso fez parte do meu processo de seleção, vamos dizer assim, tá? Foi para o meu padrinho, ele era o primeiro grande vigilante da grande loja de Mato Grosso, Carlos Calha Búsculo. Ele me convidou e já me apresentou ali, né? Então, estou aí entre colunas, coluna J e B, como você bem disse, né? Algumas lojas têm essas colunas do lado de dentro, outras lojas do lado de fora, tá? E vocês podem perceber ao fundo, né, talvez não fique claro para quem não conhece, mas ali ao fundo já tem dourado ali o capitel das colunas zodiacais, já começa as colunas zodiacais. Do lado direito, olha, eu ainda também recém iniciado maçom, né, como aprendiz maçom, eu recebendo uma homenagem numa Assembleia Geral da loja maçônica lá de Mato Grosso, de um grão-mestre ad vitam. Pode passar. Do lado direito está aí, né, a minha patente do grau 33, ok? Do lado esquerdo está o meu kit placê. E na maçonaria você tem, depois que você foi iniciado, você tem duas formas de sair, vamos colocar entre aspas, né? Como eu falei, uma vez que você é iniciado maçom, você é maçom, você não deixa de ser maçom, né? Mas de sair da atividade, do relacionamento e tal, né? Então tem a forma de você ser expulso, né? E você sair bonitinho pela porta da frente, tudo quitado, tudo direitinho. Então aí tá esse kit placê, um documento que se eu quiser voltar a frequentar alguma loja, é só eu apresentar esse kit placê, né? Falando que está tudo ok, tudo bonitinho, e a loja vai estudar, ver se me aceita, né? E tudo corre normalmente. Quando a pessoa é expulsa, não, né? Aí já está bloqueado mesmo, em Quer dizer, tese, você não é saiu da para entrar em nosso. maçonaria, Juarez? Você saiu da maçonaria? Então, em maçonaria, a gente chama adormecido, né? O que é o adormecido? É o maçom que não está frequentando loja maçônica, ok? Então, eu, no momento, já faz um tempo, eu não estou frequentando loja maçônica, né? Mas, como eu falei agora há pouco, né? Antes de ser iniciado, eu já tinha pensamentos, conduta, falava com maçom, e eu não deixo de ser maçom, sabe, Mark? A E como é maçonaria que entrou a é um eubiose estilo. nesse processo, Juarez? Oi? Como é que entrou a eubiose, a Sociedade Brasileira de Eubiose, nesse processo na sua vida? Olha, a gente já sabe que tendo a eubiose, existe uma proximidade muito grande com a maçonaria, né? E então há uma identidade, há uma identificação muito grande, né? Inclusive Entre maçonaria e eubiose. o Oi? departamento da Sociedade Brasileira de Eubiose da Lacerda Franco de São Paulo, a qual eu pertenço e sou membro, tornou-se também fez uma parceria e tornou-se também uma loja maçônica, que chamamos de maçonaria eubiótica. É, isso é bem interessante. Existe uma similitude muito grande, né? Quando eu estava em maçonaria, tem as instruções, é como se fossem aulas, né? Dentro, em loja, né? Nem todas as lojas, pelo que eu conheço, né, dão aulas dentro da loja, em sessão, né? No meu caso, lá na Reconciliação e Justiça, né, onde eu fui iniciado, um fraterno abraço a todos os irmãos da Reconciliação e Justiça, lá em Cuiabá, nós tínhamos, e eu numa instrução dessa, no grau aprendiz ainda, sentado na coluna norte, é, eu tive uma visão, Mark, uma visão multidimensional do templo. Eu nunca vi isso em lugar nenhum, sabe? E eu entendi por que que
vigilantes da loja repetem o que o presidente da loja fala, né? Por quê? Porque na visão que eu tive, o presidente está sentado lá como se fosse no primeiro trono, entendeu? Aí ele manda um comunicado para o primeiro vigilante. O vigilante repete para a sua coluna, tá? Só que o vigilante já está no segundo trono, primeiro vigilante. Aí o segundo vigilante já estaria no terceiro trono, né? O primeiro vigilante repete e fala para o segundo vigilante repete, então, para a sua coluna, né? Então, assim, a gente já percebe que já fala aí dos três tronos, existe uma grande similitude, né? A pessoa que é estudante de esoterismo, de ocultismo, de maçonaria e de eubiose vai encontrar muita semelhança em algumas questões, que é muito interessante, tá? Principalmente Tem essa, né, mais dessa alguns. trindade, né, essa santíssima trindade que a gente pode É, falar, que tem em todas as culturas, né, isso tem em todas as isso. religiões, em todas as ordens iniciáticas, né, como a própria maçonaria também tem, né, isso vem desde em todos os povos e culturas, dos persas, dos babilônicos, né? Nós Aham. tínhamos a Santíssima Trindade aí, bem colocada aí pelo irmão Juarez, né? Que é representado pelos três senhores, né? Pelos deuses, os três, é o plano arquetipal, né? É Isso. representado pelo triângulo, né? Isósceles e equilátero, né? Da maçonaria. Equilátero. Isso. Tem mais alguma ilustração, Mark? Ou não? A Podemos Giovana tem voltar com uma as pergunta imagens. para fazer. Peraí, tem mais alguma ilustração que eu te mandei ou não? Não, né? Deixa eu ver aqui. Não, esse aqui já Pode botei. voltar então para a imagem. O que eu gostaria de também deixar muito claro, Mark, é o seguinte: eu não sou nenhuma autoridade em termos de maçonaria, né? Eu não falo, eu não tenho direito de falar em nome da maçonaria, né? Quem tem essa autoridade seria um grão-mestre, tá? Geralmente a gente vê aí na mídia alguma de vez em quando grão-mestre falando em nome da sua obediência maçônica, né? Nem em torno da maçonaria como um todo. A maçonaria, ela, pois a gente evoluindo aqui, eu vou explicar como que é a estrutura organizacional, a parte administrativa, né? As três obediências, sabe? Então, assim, a meu ver, não tem uma autoridade mundial, né, que possa concentrar, como um papa, por exemplo, que fala em nome da Igreja Católica. Não, existem obediências, existe grão-mestres, né, que vão falar. Então, assim, eu vou compartilhar com todos, né, aqui na live, o meu conhecimento, a minha experiência, né, de ter participado, né, em tudo que eu li, experimentei, conversei sobre maçonaria, tá certo? Bom, eu gostaria, Mark, eu acho que até faz parte até da minha missão espiritual, a gente falar um pouquinho primeiro da antimaçonaria. Antes de eu dar essa palestra, teve um irmão aí, uma autoridade maçônica, que me ligou e me fez uma advertência, né? Ele falou: olha, nenhum maçom fala sobre isso, entendeu? Nenhum, e é verdade, não fala, tá? Então, o que que acontece? Essa live aqui vai ter um conjunto de informações única na internet inteira, ok? E nem por isso eu vou estar profanando, fazendo algo errado em termos de maçonaria, pelo menos dentro do tudo que eu sei de maçonaria, tudo que eu estudei de maçonaria, e como um livre pensador. Pelo contrário, né? Eu entendo que o que eu vou falar aqui, muitos irmãos vão gostar, talvez os mais tradicionais e tal, pode não gostar, mas vem no sentido de tirar não só dúvidas, mas preconceitos, sabe, Mark? Equívocos, uma grande fake news que surgiu, né? Que é essa questão que a gente chama de antimaçonaria, sabe? Então, olha, vamos lá. O que é a antimaçonaria? A antimaçonaria, ó, isso aqui que eu vou falar não precisa acreditar e confiar em mim. Porque outra pessoa que está assistindo, por exemplo, que é contra a maçonaria, fala: ah, mas o cara é maçom. Não,
Está na internet. Pode procurar fontes, né, sites que não sejam maçônicas, né? Por exemplo, a Wikipedia é uma boa. Pode ir lá, né, que não tem vínculo com nada, nem com ninguém, né? É bem interessante. Então, assim, a antimaçonaria é um movimento coordenado, porém autônomo, né? Nascido principalmente nos Estados Unidos, em meados do século XX, ou seja, é uma coisa recente na história, tá? É formada, né, a antimaçonaria, quase que majoritariamente por fundamentalistas religiosos e ex-maçons, tá? Tem também na história, né, ação antimaçônica, movimentos políticos na Europa. Também houve isso, né? Tem o que a gente chama de antimaçonaria popular. O que é isso? Opiniões de indivíduos que foram influenciados, né, para aqueles outros lá. Então, é o senso comum, é aquilo que está na rua, é aquilo que as pessoas falam e tal, né? Então, o que aconteceu? Olha só que interessante, né? Em 1738, a Igreja Católica se opôs à maçonaria por considerá-la anticristã, na bula in eminente, tá? E essa bula é vigente até hoje. Isso eu conversei com um frei Interessante. dominicano que estava dando uma palestra dentro de uma loja maçônica, né? E ele, estudioso dessas questões, né, me confirmou isso, tá? Apesar de que hoje você em loja maçônica, eu testemunhei, né? Ministros da Eucaristia, várias lojas têm ministros da Eucaristia, várias lojas têm pastores evangélicos que fazem parte, tá? Vamos lá, vamos continuar aqui, olha, tá? Então, assim, são movimentos políticos totalitaristas para garantirem-se no poder, ficaram contra a maçonaria. Por quê? Porque a maçonaria propaga o quê? A liberdade. Liberdade. Então, olha, historicamente, não sou eu que estou falando, está na internet, o salazarismo, o fascismo, o nazismo, o socialismo e o comunismo se posicionaram contra a maçonaria, perseguindo, fechando lojas e tudo mais, né? Com relação ao comunismo, olha, o quarto congresso da Terceira Internacional, que aconteceu em novembro de 1922, estabeleceu a incompatibilidade entre maçonaria e socialismo. Nos Estados Unidos, houve, no século XIX, um partido antimaçônico. Estados Unidos. Só uma pergunta. Então, a Pois não. maçonaria ela condenava o socialismo. Não, não é assim. A maçonaria, ela propaga a liberdade, a felicidade da humanidade. Entendeu? Então, esses totalitaristas se sentiram ameaçados. Agora, tem gente que vai falar, por exemplo, em Cuba, né? Que é um exemplo de comunismo aí no mundo, né? Vamos colocar uma referência. Lá tem loja maçônica. Hoje tem. Eu não sei como é que funciona, não sei como é que os maçons lá pensam, tá? Mas tem Mas se loja você for maçônica para os lá. Estados Unidos, você for, por exemplo, para a capital dos Estados Unidos, para Washington, você vai ver lá vários símbolos maçônicos, né? Inclusive, teve o papel Ah, fundamental a maçonaria para a construção e formação dos Estados Unidos, né, Juarez? olha, eu posso estar errado, mas a informação me chegou que de 8 a cada 10 americanos, norte-americanos, 8 são maçons, né? Você está falando uma coisa, olha, desse livro aqui, ó, não sei se está aparecendo aí, o Dan Brown, né? Escreveu um livro, O Símbolo Perdido, tá? Aqui ele conta bastante essa presença da simbologia maçônica dentro da cultura norte-americana, lá em Washington, D.C., tá certo? Você está aparecendo aí no vídeo. Mas, vamos lá, vamos continuar aqui sobre a antimaçonaria, né? Mas por quê? Você vai me perguntar, mas Juarez, por quê? Por que que esse pessoal, né? Olha, por um lado, controle, manipulação e medo, ameaça, né, contra o totalitarismo. Mas
E quem começou foi frustração, né? Se foi expulso, tem maçom que é expulso por má conduta, existe um perfil maçônico, sabe? Para a pessoa ser convidada a entrar na maçonaria, tá? Em tese, ela tem que ser honesta, correta, bom pai, bom marido, bom irmão, bom filho, bom colega, bom trabalhador, um bom cidadão. Esse é o perfil, né? Tem uma Então, pergunta, mesmo que uma posso? pessoa. Vamos fazer um bate-bola aqui, Juarez? Pois não, Vamos querido. fazer um bate-bola, porque tem gente aqui fazendo pergunta no nosso chat. Ah, E exatamente com essa sua colocação, vocês estão me ouvindo bem? sim, eu tô. Estamos ouvindo perfeitamente. Eu tenho uma pergunta da Juliana Mourão. Sim. Ela pergunta o seguinte: por que os rituais da maçonaria são tão secretos? E continuando com essa pergunta, eu vou emendar ela com a pergunta da Patrícia Almeida, que fala: tem um mito de que não se pode deixar a maçonaria. E com isso que você disse agora, né, que antes de se entrar, precisa saber se essa pessoa, esse homem, né, porque pelo que você disse, né, a pergunta primeira lá do Mark, lá do nosso programa, é por que que as mulheres não podem participar? E, curiosamente, foram duas moças que fizeram essa pergunta. Então, vê se você consegue fazer um compêndio aí dessa rigidez, talvez, desse lugar, né, que quem está de fora vê como uma rigidez. Como é que você vê Ou isso, se criar Juarez? uma maçonaria mista, não seria o ideal? Vamos lá. Por onde eu começo? Questão do segredo, dos rituais. Olha, às vezes as pessoas pegam no pé, vamos dizer assim, da maçonaria, né? Mas são coisas que existem na sociedade, né? Por exemplo, se você for numa faculdade e querer assistir uma aula de um mestrado, um doutorado, ou mesmo uma aula avançada de graduação, possivelmente não vai ser permitido, né? Por quê? Porque existe todo um processo para você chegar lá, né? Isso existe em todo lugar, né? Até reuniões, por exemplo, de empresas. Por que que de repente a pessoa, o operário lá da linha de produção não pode participar de uma reunião de diretoria ou de gerência, né? Por quê? Porque tem que haver sentido, ele tem que entender o que está acontecendo, tem que ter um preparo, né? E isso também acontece em todas as escolas iniciáticas, absolutamente todas que eu conheço, que eu já participei, que eu convivo, né? Também tem essa questão. Então, assim, eu presenciei assim alguns maçons, principalmente grão-mestres, dizendo o seguinte, que muitos falam que a maçonaria é secreta, mas não é, ela é discreta. Talvez exatamente por isso que não falam o que eu estou falando aqui agora. Porque não quer entrar em celeuma, não quer entrar em discussão, sabe? Você sabe na rua da sua cidade aí se tem maçonaria ou não. Todo mundo sabe, se tem maçonaria, tem, é lá, ó, tá lá o templo bonito, decorado, com o nome. Então, assim, ela não é secreta, né? Ela é discreta. E É como como a eubiose, né? A eubiose, qualquer, sim, você e também como tem que ter qualquer os instituição, símbolos ela sagrados, tem qualquer. um processo didático, né, para ser repassado. E a pessoa precisa Você adentrar. não, você não vai dar. É que nem uma escola, né? Você vai entrar na primeira Exato. série e você vai aprender pela primeira. Quanto que é um mais um, Joãozinho? Um mais um é igual a dois. Depois ele vai crescendo, vai passando de série. Bom, você já está melhor. Agora você vai aprender um pouco de fração, daqui a pouco equação de segundo grau, depois É, logaritmo. E afim, no final vai fazer cálculo vetorial lá na faculdade, talvez, se ele for seguir na engenharia. Tudo tem é, sua escada seus degraus. Agora, eu queria voltar e exatamente. insistir, por que que a mulher não entra na maçonaria, Juarez? Então, eu gostaria de falar um pouquinho mais isso um pouquinho depois. Eu gostaria de concluir sobre a antimaçonaria para a gente falar da Pode maçonaria, ser, mas só pode ser. para Vamos não seguir o seu deixar, raciocínio. só para não quebrar aí, para não deixar frustradas as pessoas que perguntaram e aquelas que ficaram interessadas. Olha, existem administrativamente falando,
porque a gente tem que ver a maçonaria. Agora estou falando de maçonaria, não de antimaçonaria, tá? Pode ver de duas formas diferentes, né? Liturgicamente ou ritualisticamente falando e administrativamente falando, ok? Depois eu vou ampliar um pouquinho mais isso aí. Então, administrativamente falando, nós temos três obediências mundiais que são as chamadas regulares, ok? Muito bem. Essas obediências regulares se reconhecem entre si, né? E são regidas por alguns princípios. Veja bem, esses princípios, que eu quero também entrar em detalhes um pouquinho mais para frente, mas eles foram estabelecidos na Idade Média, 1723, com o nascimento da grande loja maçônica, tá? Naquela época, como você falou no começo, o Mark, né? A mulher era considerada que não tinha alma, né? A mulher não trabalhava, né? Então, assim, Isso a Igreja Católica tinha como isso. dogma, inclusive, que a mulher não Pois tinha é, não é alma. exclusivo da Idade maçonaria, Média. né? Então, e a maçonaria tem umas coisas que a gente chama de landmarks, né? Que são coisas que definem o que é a maçonaria. O primeiro landmark, ele fala o seguinte: o que está aqui não se muda. E o último landmark fala o que está aqui não se muda. E no meio tem um que fala exatamente isso, Mark, né? Que mulher, escravo, olha como está bem antigo, né? Mulher, escravo e pessoas com deformações não poderiam entrar na maçonaria. Cegos, por exemplo, também não poderiam entrar, né? Cegos, você entendeu? Também ele não ia enxergar Então, certos a, símbolos, entender certos símbolos, né? então a coisa está meio engessada. Então, assim, essas obediências regulares, né? Elas não podem afrontar isso, porque senão elas estão afrontando, teoricamente, no que é maçonaria. Em tese, deixariam de ser maçonaria. A maçonaria talvez seja a ONG mais antiga que existe, organização não governamental, sabe? Porque foi institucionalizada tudo direitinho, né? Desde a época da maçonaria dos tais-chumarutas, né? Eu creio que Quando não, aí entra começou, outra quando história. começou a Vamos maçonaria. chegar lá. Deixa Essa eu só vez, concluir aqui a questão da antimaçonaria, né? Então, olha, tudo esse negócio da antimaçonaria começou com um cara que ficou conhecido com o nome de Léo Taxil. Léo Taxil, tá? Ele era um escritor, jornalista francês. O nome dele real, Marie-Joseph Gabriel Antoine Jogan Paget, né? Então, assim, você vai encontrar na internet, principalmente na Wikipedia, uma coisa que sobre a fraude de Taxil de 1890. Isso foi determinante, foi uma grande, retumbante e reverberante fake news contra a maçonaria que está até hoje. Está até hoje, né? É uma vingança dele da maçonaria, porque ele foi expulso em 1882. Por quê? Porque ele é um mau caráter, porque ele fez plágio, mau caráter, né? Ele entrou, fez plágio, fez coisa errada dentro da loja e foi expulso. Aí ele se vingou. Era uma forma de se aí ele criou vingar. a antimaçonaria. Ele foi Não é que participar criou, da ele criou uma fake antimaçonaria. news. Só que ele envolveu a igreja nessa história. Ele era um espertalhão, ele tinha um jornalzinho e queria vender jornal, ganhar dinheiro. Entendeu? Então, olha, aí tem vários nomes aqui, olha, Paul de Regis, Adolphe Ricot, Samuel Paul, Rosen, Dr. Bataille, né? É um esperto oportunista, diretor, o jornal dele chamava La Marotte, que foi proibido na França por violar a moral, foi proibido, ele escapou da França, depois ele voltou, né? Qual era a acusação dele? Ele acusou o Albert Pike. Olha, o Albert Pike é um nome muito forte, muito importante, pastor, tá? Que o maçom que não leu Albert Pike, eu recomendo que leia, né? Quem quer criticar, eu recomendo que leia Albert Pike, mas ele criticou
inventou, né, que o pai recebia as ordens de Lúcifer em pessoa. Você entendeu? É uma coisa absurda, total absurda. E aí ficou a coisa toda, né? Que os maçons, então, seriam satanistas e adoradores de um ídolo com cabeça de bode chamado Baphomet. Na época, havia o trabalho, o livro, as falas do Eliphas Levi Zahed, o cabalista, que falava do Tifão de Baphomet, sabe? Então, ele ligou isso. Na maçonaria não existe essa ligação, né? Hoje, por costume, até o pessoal brinca. Ah, é o bode, o bode, o bode, mas nas instruções, nos ensinos, nos estudos de maçonaria, você não vê nenhum vínculo com o bode, né? E aí veio a questão do satanismo, do diabo, e está até hoje. Então, eu acho muito importante esclarecer isso, né? Olha, e ele enganou a igreja com falsas publicações, como se fossem confissões, sabe? Ele se apresentou como maçom e falou que ia confessar, inventou coisa na cabeça dele, entendeu? Como eu falei, a maçonaria ela é discreta, ela não é secreta. Naquela época podia até ser, mas não é mais. Você encontra livros de maçonaria em qualquer livraria, né? Vamos aqui voltar É, para a pergunta que não quer calar, porque ó, tem irmãs aqui perguntando por que até hoje as mulheres não podem participar, porque deve ter um conceito racional para isso, né? E a gente queria entender um pouquinho mais. Então, E já, Giovanni, é já aquilo que que eu. estamos revelando, né, Juarez, você falou que chegou o tempo de se abrir e de se revelar, né, trazer à tona a luz, né, vamos dizer assim, a caverna de Platão, e o Juarez está fazendo isso muito bem, né, evidentemente dentro das suas regras e éticas, né, que devemos seguir, né, evidentemente, né, a gente sabe disso, né, mas aí que está uma questão assim que deve ser revelada, né. Vou dar Então, a mas palavra para aí, essa pergunta, Giovanni, eu já respondi. Está dentro lá dos landmarks que foram feitos na Idade Média, e o primeiro fala aqui no que está aqui não mexe, e o último fala que não mexe. Então, as maçonarias regulares, sabe? Elas não podem quebrar isso. Se elas quebrarem isso, não é nenhum preconceito, não é nenhuma desigualdade, é que foi Não, feito lá, naquela eu época foi entendo, mas a minha consenso. questão que eu quero chegar é, por exemplo, tem Ah, os dois pilares da maçonaria, né? Com as duas hum. polaridades, como tudo no mundo é polar, né? Você tem a coluna B e como a coluna J. Um representa o masculino e o feminino. Você precisa dessas duas estruturas, dessas duas polaridades em você para você se tornar um eficiente, um maçom, um verdadeiro maçom. Então você trabalha o masculino e o feminino. E Sim. onde está essa junção? É isso que eu queria entender. Porque, por exemplo, na Sociedade Brasileira de Eubiose, que você falou que tem muita similaridade, já na Sociedade Brasileira de Eubiose, as mulheres têm funções magnânimas, né? Inclusive, às vezes, tem ritualísticas em que as mulheres têm função até maior do que os homens, né? Por que não na maçonaria? Não, não teria que ter essa polaridade, ela não é necessária haver a outra polaridade, o outro extremo, a conjunção dos dois para a formação do plano arquetipal? Essa é a minha pergunta. Como é que você vê isso, João? Pois é, Mark, como eu te falei, não existe dentro do meu conhecimento uma autoridade única que comande a maçonaria mundial, tá? Para mudar o que é maçonaria. Então, dentro dos landmarks está lá que mulher, dentro das lojas da maçonaria regular, né? Nem maçom, nem mulher, nem escravo e nem deficiente, em tese, não pode entrar na maçonaria. Isso aí não mexe. A eubiose que você está citando é recente. Olha de quando que é essa definição, 1723. Você entendeu? Essa é a questão. Agora, voltando ao que eu estava falando, daquela questão do diabo, né? Uma dessas landmarks, sabe qual que é? Eu acho que é o primeiro para a pessoa entrar na maçonaria, ela tem que acreditar em Deus. Se ela não acreditar em Deus, esquece, ela não vai para a maçonaria, ela não entra, ou não deveria entrar.
Então, como é que a pessoa fala que é satânica? É quem não estuda, quem vai na onda, né? Aquela coisa da corre da rua, sabe? Da conversa de rua, né? Então, essas confissões do Léo Taxil trouxe esse problema, né? O Papa, na época, ele foi advertido pelo bispo de Charleston, que falou que o cara era inventor, fazia falcatrua, né? Mas o Papa Leão XIII recebeu e acreditou, né? Esse próprio Léo Taxil, sob o pseudônimo de Adolfo Ricot, publicava livros anticatólicos, pintando a categoria eclesiástica como hedonistas e sádica. Olha só. Olha como o cara não tinha personalidade, era um falsário, era um oportunista, né? Então, ele ludibriou a lógica maçônica para aceitá-lo como aprendiz, nunca evoluiu mais do que isso, né? E tentou utilizar a boa-fé dos irmãos maçons para conseguir dinheiro e promover uma imprensa anticlerical, ou seja, a próprios irmãos lá foram ir contra a igreja, percebe? Olha só como é ético, a maçonaria é ética, né? Só um detalhe aqui importante a gente dizer, né? Às vezes fala-se, a maçonaria que fez a Revolução Francesa, a maçonaria que fez a independência do Brasil. De acordo com os meus estudos, não foi a maçonaria, foram alguns maçons. Aí sim, alguns maçons que tomaram essa iniciativa, ok? Bom, em Inclusive, 19 de pela abril nossa de mil história, o oitocentos nosso e noventa e Brasil, né, o sete, próprio Dom Pedro II tinha o símbolo da maçonaria carregava o símbolo de maçom, né, no peito, Dom né? Pedro I, ele E foi maçom, né? Dom Pedro II também, mas Dom Pedro I, ele foi, sim, né, do Grande Oriente do Brasil. Acho que ele deve ter sido iniciado sim. na França, se não me engano, né? Ou trouxeram, eu não me lembro, não me foge da memória aqui, a iniciação do Dom Pedro I, né? Mas vamos lá. Então, em 19 de abril de 1897, houve a conferência do Léo Taxil. Isso é histórico. Isso é histórico e tem documentos, né? Ele confessou as suas fraudes. Ele chamou, como se fosse uma reunião, ele chamou uma reunião de imprensa, né, uma coletiva, mas não. Ele chamou o pessoal, as autoridades, inclusive eclesiásticas. E ele confessou as fraudes dele. Estava doente, estava para morrer, sabe? Ele falou que era uma brincadeira amigável, que teria feito o seu sucesso no tempo como livre pensamento que iria fazer todo mundo rir, morrer de rir. A desculpa dele é que era uma brincadeira e perdura até hoje, né? Isso aí é que nem aquela história do homem que subiu na torre de uma igreja e espalhou um saco de penas sobre a cidade, né? E depois, tentar pegar essas penas, não pega mais, né? Então, Juarez, eu, esse fake news, olha a importância desse fake news, o impacto que teve até hoje. infelizmente, é o que a gente vê, né? Inclusive hoje em dia, em todas as instituições, em todas as ordens, o que, que a maledicência causa, né? O que a Sim, gente falar mal de um irmão, falar mal de uma instituição, e o que a gente pode causar. Porque às vezes a gente não conhece o irmão e às vezes a gente não conhece a instituição, né? A exato, pessoa critica, por exemplo, a Umbanda, mas ficou lá um, dois, 3 dias, foi embora e aí critica a Umbanda, mas não conheceu, não leu os livros secretos da Umbanda. Ou, por exemplo, a pessoa que foi para uma tal igreja evangélica, sei lá qual que é, ficou pouco tempo e sai de lá criticando. Quer dizer, a pessoa não mergulhou a fundo, não conheceu as suas diretrizes, os seus dogmas, suas filosofias, suas respectivas filosofias, e aí sai criticando, né? Isso é muito exato. comum, né? A gente vê, infelizmente, isso, inclusive nós, né, que somos membros da eubiose, isso acontece dentro da própria instituição. Juarez, eu tenho É. uma pergunta bomba aqui para você. Pois Eu vou não. levar uma certa vantagem porque eu sei qual que é a pergunta e o Juarez não sabe. Ele vai responder depois dos nossos anunciantes. Nós vamos fazer Vamos um lá. breve dos nossos queridos amigos que estão patrocinando aí
o programa, que é o Empório Maldonado, né? Que fica aqui embaixo no Jardim Marajoara, o Empório Maldonado, que é uma farmácia de saúde, uma farmácia que você não encontra nas farmácias tradicionais por aí com aqueles medicamentos tarjados, né? Ali você vai encontrar vitaminas, polivitamínicos, cereais, suplementos vitamínicos. Eu mesmo essa semana comprei magnésio, comprei ômega 3, comprei meu polivitamínico e comprei L-carnitina também lá. Eles fazem entrega, tá? Para toda São Paulo, eles são muito rápidos. Você ligou, dá o quê? Uma meia horinha, no máximo já está na tua casa. Queremos falar também da Salve a Vida Terapias, né, onde temos a minha pessoa, né, eu como terapeuta de cura prânica, Giovana, formada CRP psicóloga, né, trabalhamos com psicologia, psicoterapia, constelação familiar sistêmica, aí fazendo curas na constelação familiar de relacionamentos, de traumas. Temos o trabalho de cura prânica, que é a limpeza de chakras, que é um trabalho que eu realizo. Temos o trabalho da medicina da ayahuasca, animetria, que é a terapia da psique, que a psique é a alma, né? É a junção dos sentimentos com os pensamentos. Isso está muito embaralhado em nós, então nós temos a, a terapia da animetria. Temos a terapia espiritual trazida pela Eva Pierracos, chamado Passwork, que são várias palestras espiritualistas e são esclarecedoras. São grupos que a Giovana está abrindo, né? Grupos para estudos através da terapia espiritual do Passwork. A Salve a Vida Terapia está fazendo retiros e viagens para a cura, com finalidade de cura, e palestras e eventos. O telefone está aí na tela, tá? E o WhatsApp também, tá? E o lema que se colocou para sair bem melhor do que quando chegou. Realmente, a Salva Vidas tem esse diferencial, por serem dois terapeutas que são pertencentes a uma ordem iniciática, que tem conhecimentos maiores ou do maior, e que trazemos esse conhecimento e aplicamos dentro das nossas terapias. Evidentemente, tudo dentro da sua ética permitida. E eu quero aqui divulgar o programa também do nosso querido amigo João Paulo Miranda, na rádio Vibe Mundial, no seu dial FM 95.7. Ele está todas as quintas-feiras batendo papo às 17 horas. São 20 minutos de bate-papo. Quem é João Paulo Miranda? Ele é um membro da Sociedade Brasileira de Eubiose, instrutor também, como eu sou instrutor da Eubiose. Ele também é instrutor, hermetista, teósofo, tarólogo, astrólogo também, como é o Juarez, nosso entrevistador de hoje. E eu tive a oportunidade de participar por 2 vezes do programa dele. Agradeço o convite, viu, João Paulo Miranda? Fraterno abraço aí para ti. Quero também divulgar a escola iniciática, uma escola de iniciação. Temos aqui o Juarez, professor Juarez, que está aqui falando de maçonaria, grau 33, como ele mostrou aqui para a gente o certificado. E ele também é membro da Sociedade Brasileira de Eubiose, uma escola iniciática. Aí vocês estão vendo o Templo de Maitreya, que fica em São Lourenço. Temos aí também o obelisco, que também é um símbolo que existe na maçonaria. Divulgamos aí a Sociedade Brasileira de Eubiose para aqueles que querem galgar o conhecimento da iniciação, né? São 5 anos de estudo, né? O primeiro básico, que é o grau peregrino, aí você vai fazer o grau Manu, o grau Yama, o grau Karuna, o grau Astarô, aí você se forma um eubiota, literalmente, aí você vai galgar outros degraus dentro da série interna, quando você entra. Porque aí, quando você entra na série interna, é como uma escola. Você vai escolher a faculdade que você quer galgar, a especialização que você quer fazer. A Sociedade Brasileira de Eubiose é viver com o bem, o bom e o belo. E a Sociedade Brasileira de Eubiose, para todos que estão assistindo o programa, inclusive os cristãos que querem saber sobre maçonaria, sobre eubiose, escolas iniciáticas, nós queremos dizer que, por exemplo, a eubiose é uma escola que ama todas as religiões. Ela ama todas as filosofias e ela ama todas as ciências. Não existe preconceito de nenhum tipo de pessoa, de cor, raça, crença ou religião. A eubiose atende a todos os seres humanos, ela abraça todos os seres humanos e tem a finalidade de transformar o ser humano, né? Transformar esse ser num ser melhor, né? Aprendendo a conviver com,
um teatro, escola e o templo, que são as três vertentes da eubiose. A escola onde você aprende, onde você recebe a Gupta Vidya, os conhecimentos iniciáticos da idade, as sete chaves, né? Como até diz a própria maçonaria, as sete chaves, né? Elas vão sendo, né, destrancadas e a gente aos poucos vai recebendo revelações, revelações essas para trabalhar um novo ser dentro de nós, admirando sempre a Deus e a todos os grandes seres que aqui passavam, como, por exemplo, o grande Jesus, o Cristo. Acho que no grau, no terceiro ano, vocês vão ter uma história maravilhosa sobre a verdadeira história de Jesus, né? E que a história que infelizmente a Igreja Católica não conta. Então, para muitas pessoas que não são da eubiose, nós queremos dizer que Jesus, ele é muito maior do que ele é apresentado pela própria Bíblia. Então, assim, aqui a gente aprende realmente a perceber quão grande era Jesus, o Cristo, e outros grandes seres que passaram aqui, como Jesus, Krishna, o próprio Gautama Buda, enfim, tantos outros grandes avatares. Queremos divulgar também que ano que vem a Salve a Vida Terapias estará fazendo uma viagem para a Serra do Roncador. O Juarez, nosso entrevistado de hoje, conhece muito bem a Serra do Roncador, né? É um portal mágico, né? É o quinto sistema implantado na face da Terra, né? É de lá que sairá a raça futura, a raça bimânica e a raça tabimânica estão lá. É de lá que sairá a Maitreya, né? Preparado já por toda uma hierarquia jiva que mora ali nessa região, né? Existe uma cidade jiva, uma embocadura para os mundos internos, que é aquela região da Serra do Roncador, né? É lá onde Fawcett, o coronel Fawcett, conseguiu encontrar uma embocadura para entrar no quinto sistema, né? Para entrar na quinta dimensão, vamos dizer assim, né? E é um lugar maravilhoso, com várias cachoeiras. Lá tem a Lagoa Encantada, a Lagoa Sagrada dos Índios Chavantes, Chavantes, Chave dos Andes, né? Nós vamos entrar ali na FUNAI, nós vamos conhecer a Gruta Sagrada, que tem acesso aos mundos internos, né? Tem ali a Lagoa Encantada, essa lagoa aí que vocês estão vendo em cima, ela não tem profundidade. Inclusive o Exército, a Marinha, ela foi lá investigar essa lagoa aí, né? E determinou que ela não tem profundidade. E vários irmãos sabem que esta lagoa aí é um portal para dimensões maiores, né? Nenhum animal vive dentro dessa lagoa, nenhum animal bebe da água dessa lagoa e nenhum índio chavante nada nessa lagoa. Porém, eu, Mark, Christian e a Giovana, nós tivemos aí a permissão do cacique, nós adentramos essa lagoa e mergulhamos nessa água sagrada. Muita coisa aconteceu nesse momento, né? Então, estamos realizando uma viagem terapêutica, onde nós vamos trabalhar a constelação sistêmica, fazer banhos de cura, né? Esse é um pacote aí que nós estamos fazendo junto com o Hotel Morada do Sol, que é o melhor hotel que tem em Nova Chavantina, com café da manhã e almoço incluso. Nós estamos ainda levantando os valores para tentar fazer um pacote com preço bem acessível para todo mundo. Vamos visitar várias cachoeiras, trabalho de cura prânica, trabalho de patchwork, trabalho de huasca. Vamos fazer lá uma confraternização da verdade e da celebração da divindade. Ano que vem, em agosto, vamos ficar uma semana lá. Mais para frente, vamos passar mais informações. Eu queria divulgar a Consciência Cósmica, que é um dos patrocinadores. A Consciência Cósmica que oferece eventos, cursos, palestras e terapias. Inclusive, lá eu conheci o professor Ademar Ramos e fui aluno do professor Ademar Ramos, que foi um grande membro e venerável irmão da Sociedade Brasileira de Eubiose, né? A Consciência Cósmica da minha querida Eliana, que está promovendo aí viagens fantásticas. Aí na sua tela está o endereço e o telefone. E o Lava Rápido do meu querido amigo Sidão. O Sidão, ele inclusive tem o serviço aí de leve e traz. Antes não precisa levar o carro para lá, ficar lá esperando o carro, lavar o carro. Mas se você quiser esperar ele levar o carro também pode. Lá tem uma geladeirinha, ele oferece água gratuitamente. Faz um serviço maravilhoso. Eu já falei, ele limpou o forro do teto do meu carro, ficou maravilhoso. Ele passou um produto ali e não cobrou nada além do que ele cobra sempre, né? Um preço justo e um serviço realmente caprichado nos detalhes, né? Voltamos aí com o nosso amigo Juarez. Juarez de Falso, irmão da Sociedade Brasileira de Obiose, e eu tenho uma pergunta para te fazer. Pergunta Pois não. bomba.
Hoje, Jorge, nós sabemos que você é membro da Sociedade Brasileira de Eubiose, né? Sim. Está aí já galgando há vários anos, um irmão nosso, querido irmão nosso da Eubiose. O que te fez, Juarez, hoje ter procurado a eubiose e galgado e mergulhado a fundo, como você tem mergulhado, você tem estudado a fundo os estudos da eubiose, você tem lido os compêndios, tem feito todos os cursos, está adentrando a série interna, né, já tem grandes conhecimentos, ajuda os irmãos lá com outros conhecimentos também, que vêm de outras áreas. A gente não pode só se limitar a uma coisa, senão a gente se torna fanático, né? E o Juarez traz conhecimentos da astrologia, e tem conhecimentos do tarô, ele é escritor e a pessoa que tem muitos conhecimentos para trazer aos irmãos, inclusive da série interna. E eu queria saber, Juarez, por que hoje a eubiose entrou e como ela entrou na sua vida? Então, Mark, aí está antecipando de novo sobre a verdadeira maçonaria, né? Então, o que acontece, né? Olha, eu É não que o tempo conheço, é não conheci curto, o tempo agora é a curto. eubiose, né? Eu com 21 anos de idade, eu estou com 63 hoje, né? Eu com 21 anos de idade, eu já conheci a eubiose, né? E quase cheguei na série interna. Cheguei até o quarto grau, mas aí é questões de vida, mudança de cidade, separação conjugal, né? A coisa se distanciou. Mas desde aquela época, eu reconheci na eubiose, né? Verdades. Eu tive a bênção, digamos assim, a graça, né, de ter um verdadeiro mestre, né, na minha vida. E com ele eu aprendi a diferença entre teoria e prática, sabe? Entre o que está no livro, ou entre o que aqui as pessoas falam, e o fato, a realidade espiritual mesmo, sabe? Existe o exotérico e existe o esotérico, né? O exotérico é o que está para fora, é o que você lê, é o que você fala, é o que você observa e tal. E o esotérico é o que você experimenta, que você compreende, você entendeu? Então, essa parte esotérica, quando a pessoa que já teve uma experiência real, ela não tem dúvidas, ela sente aquilo pulsando, é uma realidade, é uma verdade, né? E ela começa a observar e ver o que tem sintonia com aquilo e não tem, entendeu? E eu percebi na eubiose essa sintonia, sabe? Essa complementariedade, né? Então, assim, dentro da maçonaria, no rito escocês antigo e aceito, que é aquele com qual eu me formei na maçonaria, né? A eubiose, ela traz complementos, ela traz informações, mais do que teoria, ela traz um verdadeiro processo iniciático, Mark. Você entendeu? Ela traz práticas, sabe? Onde a gente pode avançar, a gente pode, pelo menos eu, complementar tudo que eu já vivi, tudo que eu já conheci, sabe? E, além disso, né, além de eu me beneficiar, digamos assim, dessa prática, desse ensinamento, desse conhecimento, dessa orientação, eu me uni, eu participei, entrei para a eubiose desde o primeiro instante para contribuir, para não ser apenas aquele que recebe, mas para aquele que troca, né? Aquele que quer sim pegar, né, carregar o piano, que quer estar lá junto, que faz parte. Para mim é muito importante, eu não sei ficar inerte, sem fazer nada, só sugando, sabe? É da minha índole, né? Participar, contribuir, sabe? De alguma forma. Então, assim, não sei se eu respondi a sua pergunta. Tá Tá, satisfeito? tá indo sim, foi claro, esclareceu sim, inclusive aos nossos ouvintes. Inclusive, tem Maravilha. uma pessoa mandando uma mensagem aqui, dizendo Ah, assim, contribuir com o programa, né, sobre quando eu falei diz o seguinte, a frase, né? O segredo não está escondido, está velado na nossa própria cegueira. Obrigado ao Fernando de Imbaré de muito bom. Santos. Vamos falar um pouquinho agora da maçonaria.
tá? Vamos lá. Vamos lá. Olha, em 1717, muitos maçons falam, ah, a maçonaria começou em 1717, tá? O que aconteceu em 1717? Uma reunião de lojas que já existiam, né, resolveram criar a grande loja maçônica. Percebe? Foi uma assembleia de lojas, né? Hoje acontece assembleias todo ano, né? Nas potências regulares, né? Nas três potências regulares, existe essa assembleia de lojas maçônicas, né? Que foram se conglomerar numa grande loja. Foi a grande loja da Inglaterra, que marcou então 1717, tá? Mas isso aí marcou o quê também? Uma grande mudança da maçonaria operativa para a especulativa. Rapidamente falando, o que seria a maçonaria operativa? Seriam como Você quebrou um tabu cooperativas, aí, né? seriam como cooperativas de construtores de templo, pedreiro, pedreiro mesmo, né? Que, por exemplo, hoje você tem engenharia e coisa, naquela época não. Como é que fazia as abóbadas dos templos e não caía? Aquele negócio parecia magia, sabe? Quem tinha esse segredo, como fazer, guardava, eram os pedreiros, né? Maçom, em francês, é pedreiro, né? Acho que em inglês também é, sabe? Então, começou, né, com essas guildas, né, como cooperativas de pedreiros. Então, era o operativo, aquele que operava, aquele que fazia, que usava o esquadro, o compasso, o nível, o prumo no seu trabalho. Entendeu? E aí começou a especulativa, ou seja, aquelas pessoas que não eram pedreiros, não trabalhavam e não iriam trabalhar como pedreiros, mas viam nos símbolos, nos instrumentos, um conhecimento transcendental. Ah, isso quer dizer que os antigos pedreiros, antigos maçons operativos não tinham esse conhecimento? Não, não é isso que eu estou falando. Não é isso que eu estou falando. Só estou falando que o maçom especulativo, né, ele não necessariamente é um pedreiro, né? Então ele usa essa simbologia. Muito bem. E então, o que aconteceu? Também teve outro marco muito importante, que foi a Constituição de Anderson. Isso é o marco, tá? Ela foi promulgada, digamos, em 1723, né? É considerado o principal documento da base legal da maçonaria especulativa. Então, nós temos a criação da Grande Loja da Inglaterra em 1717, né? E as constituições de Anderson em 1723, né? Então, assim, por que surgiram, na verdade, são as constituições, não é uma só que foi promulgada. Mas Anderson é um pastor, ele foi convidado para fazer o quê? Uma relação de regras dos franco-maçons, porque estava meio desorganizado na época. Ou seja, já existia maçom antes, já existia maçonaria antes. A primeira ata que se tem como documento, uma coisa característica, Mark, da maçonaria, são as atas, tudo é documentado, né? Então, a primeira ata conhecida na história é de 1598, da loja de Edimburgo, chamado Capela de Maria número 1. Capela de Maria. Como é que pode ser satanista um negócio desse, né? É Maria, da Virgem Maria, tá? Da grande loja da Escócia. Essa é a primeira ata. Então, o Anderson, ele foi convidado para fazer uma compilação de como ia funcionar as coisas, tá? E foi promulgada em 1723, ok? Ela também foi editada e reproduzida por Benjamin Franklin, na Filadélfia, em 1734, né? Sendo que foi o primeiro livro impresso na América. Olha que louco, né? Interessante, né? Então, ela fundamenta, fala da lei moral, né? Fundamenta a maçonaria, né? Fixam em suas linhas a vida das lojas, como a coisa funciona, quais os poderes do grão-mestre, coisa e tal, né? E mantém a ascese maçônica na busca perpétua da verdade e da justiça. Observa? Maçonaria prega a liberdade, a verdade, a justiça, o combate aos vícios. Por isso que complica, né? Para aqueles que se É verdade. perpetuam no poder contrário a isso, eles se sentem ameaçados,
Você entendeu? Por isso que Então, uma assim, escola iniciática, né, como você está falando sim, de uma, que é a maçonaria e a eubiose também, tem essa preocupação com os irmãos, né? Não é porque a é. gente quer vigiar a vida do irmão, saber o que ele está fazendo, mas sim saber a conduta ética, né? A honestidade que ele traz no coração, o que que ele faz da vida, né? E o que que ele contribui com a obra, né? Agora aí, peraí, então pera, aí quem está acompanhando, pensando, então peraí, se a maçonaria não nasceu em 1717, quando que ela nasceu? Hã? Bom, Para mim, nós nasceu com os trajes temos, marotos, aí lá no começa, Egito, né? antigo. Nós temos, olha, Tá, o George, aqui o Leadbeater, olha esse livro aqui, A Vida Oculta da Maçonaria. Isso aqui você compra em qualquer livraria, eu não estou aqui violando qualquer juramento. Aqui, Vida Oculta da Maçonaria. Aqui, né? E aqui, a história secreta da maçonaria, do Leadbeater também, ele nos fala que ela vem da época das pirâmides no Egito. Moisés trouxe a maçonaria para o judaísmo lá do Antigo Egito. Moisés ele foi criado irmão do faraó, futuro faraó. Ele era um príncipe, certo? né? Ele já Então, tinha todos os a- conhecimentos iniciáticos trazidos por Amenófis IV e Nefertiti, né? Cunaton e Nefertiti. exato. Amenófis IV é o próprio Cunaton e Nefertiti, que eram seres avatáricos, né? Era um casal, vamos dizer assim, entre aspas, andrógenos, né? E aí veio trazer aí iniciar tudo vem através de uma escola esotérica, né? Juarez, Então, só para te fazer uma pergunta, tem uma pergunta aqui para te fazer, é, porque estão bombando de perguntas, né? É o seguinte, Juarez, eu, por exemplo, eu galguei a antroposofia Waldorf, eu estudei antroposofia Waldorf, estudei o espiritismo, o kardecismo, passei pela Umbanda, depois entrei na Sociedade Brasileira de Obiose e me dedico hoje à iniciação. Esse, assim, vamos dizer assim, é o meu currículo não civil, né? É o currículo mais espiritual, né? Já desde uhum, pequenininho já me interessava por coisas que nenhuma escola ensina. Eu já me interessava por uhum, coisas que nenhuma faculdade me ensinou. Que nem um livro de livraria que você vai nessas livrarias comuns, com tantos títulos interessantíssimos, mas na hora que você vai ver o conteúdo, é tanta bobagem. Então a gente começa a procurar escolas iniciáticas. E cada vez mais está mais acessível. Se a gente voltar um século atrás, imagina, a gente tinha carruagem, a gente não tinha celular, a gente não tinha internet, televisão. Como era difícil saber que existia uma escola iniciática, né? E a pergunta que eu faço para você, Juarez, que é um outro grande conhecedor. Hoje, se uma pessoa chegar para você, Juarez, eu quero procurar um caminho espiritual. Tem tantas escolas aí, tem a Provida, a Gnose, né, a própria maçonaria, a Ordem Milenar Rosa Cruz, a Sociedade Brasileira de Obiose, né? Qual era a resposta que você melhor formularia para indicar um caminho para essa pessoa seguir hoje? olha, como você falou Ó, atrás, são logo perguntas que atrás, Mark, os nossos estão colocando aqui que são interessantes. é, como você falou atrás, né, existem duas colunas, né, existem duas grandes verdades hoje, né, na criação, que é o polo masculino e o polo feminino, né? Eu vejo a maçonaria e a eubiose como complementares, sabe? Eu vejo ela como as duas como caminhando lado a lado. Não são concorrentes, uma não substitui a outra, né? Eu Mas fazendo entendo que. caminhos Oi? diversos, caminhando junto, cada um com seu passo paralelamente. Olha, é como se a maçonaria fosse uma coisa mais a nível é, social, material, concreta, objetiva. E a eubiose é algo mais íntima, mais pessoal, mais mística, mais espiritual, inclusive. Entendeu? A É que gente nem muitas caminhar. vezes Você, o entende que ideal as é você ordens caminhar com as que duas são pernas, não com uma milenares, só. Oi? sim, sim. As escolas iniciais
que vieram do Oriente, né? Que toda iniciação segue o caminho do Sol, que a gente fala, né? Do ex-Oriente Lux, né? Que vem em várias escolas, né? Desde as escolas que precederam Jesus, escola dos essênios, a escola dos irmãos da PUSC também, se você for traduzir Band Jaus, você vai ver irmãos da pureza que foram lá para o Tibete. E depois foi vindo para a católica, que aí derivou-se depois outras escolas, como a Ordem de Cristo, a Ordem de Marisa, a Ordem de Avis, e aí se chegou ao Brasil. Muitas escolas, né, maioria delas até agora, teve um começo, um meio e um fim, né? Como é um ciclo, tudo tem um ciclo, né? Tudo que está manifestado no palco do espaço e do tempo tem um começo, um meio e um fim, porque se desgasta. Sim, sim. E você entende isso também, que a maçonaria tem um começo, um meio e um fim, e a eubiose também, no seu espaço de tempo de manifestação, também tem um ciclo a se cumprir. Como é que está esse ciclo? Ele está no começo? Começo acho que já não, né? Mas está no meio, está no fim. Como é que você enxerga isso, Juarez? Aham. Olha, só complementando, antes eu via muitos maçons se entrando para Rosa Cruz para complementar, só para você ter uma ideia, né? E eu vejo a Ordem Rosa Cruz ela é reconhecida, né, internacionalmente, com grandes conhecimentos, né? Aquele livro Conceito Rosa Cruz do Cosmos é muito bom, às vezes até indicado por alguns instrutores, inclusive da própria Eubiose, né? Agora, com relação a isso, Marca, a gente entra um pouco na verdadeira maçonaria, né? A gente sabe que existe uma diferença muito grande entre a obra e a instituição, né? A instituição ela se desgasta ao longo do tempo, né? A obra não. A obra ela é eterna. E a maçonaria, vamos entrar um pouquinho na maçonaria. Depois eu gostaria de voltar na maçonaria atual, moderna, para explicar para o pessoal entender um pouquinho sobre essa questão das obediências e coisa e tal. Mas vamos entrar um pouquinho na maçonaria, na verdadeira maçonaria. Então, assim, nós falamos, né, que Vamos ouvir o Lead atentamente ao Beater Juarez fala que agora, veio. porque Oi? nós estamos entrando, Juarez, nos 10 minutos finais. Então, vou pedir para os ouvintes ouvirem atentamente que o Juarez vai trazer grandes revelações nessa parte Isso. final aí, nesses 10 minutos. Então, assim, nós falamos que o Leadbeater falou que a maçonaria veio lá do Egito, né? Na França, e ele fala também, o Leadbeater, que o Saint-Germain o ascensionado Saint-Germain é o verdadeiro líder espiritual da maçonaria, né? E, inclusive, olha, nós temos esse livro aqui, que ele né, ó, é livro antiguinho, né? Aqui, ó, Ritual da Maçonaria. Esse aqui está escrito aqui como sendo, né, do próprio Cagliostro, do próprio Cagliostro. Não sei se vai dar para ver aqui, ó. Tem até aqui o selo dele, né? Do próprio Tanto Cagliostro. Cagliostro e como Saint-Germain, como você citou, era o próprio rei do mundo, né? Pois é. Então, nós temos um livro mais atual, olha, da antiga franco-maçonaria, que fala-se sobre o rito de Mênfis e Misraim, tá? Havia um rito de Mênfis e um rito de Misraim, e se juntaram num só, né? Foi o que a maçonaria, que o Cagliostro quis trazer para a gente, tá ok? É, Então, assim, a maçonaria, eu entendo que ela é eterna, porque fala das leis de Deus que existem desde a criação. Se começou lá em cima, certo? Aí entra na outra história, Mark, que é a questão do livro da lei. Toda loja maçônica tem o livro da lei. De novo, como pode ser satanista uma coisa dessa, tá? Qual é o livro da lei de lojas maçônicas? Pelo menos nas regulares. É, é o livro sagrado da religião da maioria dos irmãos da loja. Então, se a maioria é árabe, vai ser o Alcorão. Se a maioria é judeu, vai ser, né, o Torá. Se a maioria é católica ou evangélica, vai ser a Bíblia, certo? Isso na maçonaria.
Só que, olha só, Fabre d'Olivet, ele nos fala, né, da verdadeira maçonaria e a cultura celeste, nesse livreto aqui, que eu recomendo aos maçons que estão assistindo lerem, né? Tem um outro livro, olha, muito bom, que olha aqui, ó, o livro de Irã. A lenda do Irã, ela é super fundamental para a maçonaria. E nesse livro, olha, fala-se, né, de Vênus, fala-se da maçonaria do Antigo Egito, nas tradições mais antigas, e fala-se de Vênus. E um dos capítulos que tem aqui, os autores, Christoph Knight e Robert Lomas, eles são céticos em termos de astrologia. E eles chegaram à conclusão, após uma extensa pesquisa, que a astrologia estaria no centro da maçonaria. A Eles não própria capa que acreditaram você nisso. mostrou Oi? a própria capa que você mostrou do livro é muito interessante, né, Juarez? Tem muito simbolismo aí também, né? Pois Trazendo é. aí, né? Aí os próprios os 14 raios, né? Que representam o vigilante silencioso, né? E Para quem aí, é da Mark, aí maçonaria tá entra o meu entendendo. livro, olha, Astrologia na Maçonaria. Ó, que Aqui, maravilha! esse livro meu, eu faço uma relação com os landmarks que nós falamos ali, que é o que define maçonaria, com cada signo astrológico, Ó, tá? que Então, interessante. para Então mim, você está lançando uma novidade aí, Juarez. Astrologia na maçonaria, ali, um assunto que realmente desperta interesse aí. Não só para os maçons, hein? Acho que tem muito eubiota assistindo esse programa aí que vai querer ler esse seu livro, viu? sim, porque, na verdade, Mark, a astrologia está no centro de todo caminho espiritual, todo e qualquer, falando o nome da astrologia ou não. Você tem, por Mostra mais exemplo, uma pega a vez, Bíblia. Juarez, A o Bíblia livro para tem as o sete pessoal ver igrejas, tem bem. os. Oi? Pedir para você mostrar, divulgar o seu livro aí, aproveitar aí a oportunidade para os internautas Esse e livro está informa como é que esgotado na faz para editora. adquirir o livro. Esse livro está esgotado na Ixi, Maria. editora, sabe? A editora não quer reeditar, não sei por quê, tá? E você vai encontrar em sebo. Em sebo você encontra. Nem comigo eu não consigo te vender porque eu não tenho. Eu só tenho esse aqui, tá? E em PDF não consegue? Seria interessante, tenho vontade de ler esse seu livro, viu, Juarez? Não sei. Sinceramente, eu não sei, Mark. Mas então, para mim, Juarez, né? O livro da lei dentro de uma loja maçônica não é necessariamente aquele livro escrito por seres humanos. O ser humano é imperfeito, por mais que ele não queira errar, por mais que ele se dê, ele é um veículo que o filtro é falho. Para mim, o livro da lei dentro de uma loja maçônica são as colunas zodiacais. Exatamente as colunas zodiacais, porque aí sim, aí são as verdades eternas e imutáveis, ok? E o nível de consciência que você vai ter depende de você. Você pode aprofundar mais ou menos dentro das leis que regem o universo, que são representados pelas 12 colunas e 7 planetas. Quando você entra numa loja maçônica do rito escocês antigo e aceito, você olha para a abóbada, você vê os planetas lá também. Então você É. tem os planetas, os 7 planetas esotéricos, dentro de uma loja simbólica, porque a maçonaria, em termos litúrgicos, tem a simbólica, né, e tem a filosófica, tá? Na, Assim, na astrologia maçônica, vocês trabalham com 10, 12 signos. Como é que tem alguma coisa que você pode revelar aí, Juarez? astrologia ocidental, 12, normal, tá? Trabalha com os 12. Isso. Então, Marcos, só para a gente A encerrar Giovana tem essa, uma essa pergunta aí, acho que de live. uma ouvinte. Oi? A Giovana tem uma pergunta para fazer aí de uma internauta. Vamos lá. Pois não. Vamos lá, gente. É uma pergunta minha mesmo, mas a partir do que elas estão perguntando. As mulheres querem saber e os homens também. Tem um homem aqui perguntando: será que as mulheres não podem participar por ciúmes dos maçons dentro da maçonaria? Né? Ele fez uma brincadeira aqui. E a pergunta que eu quero fazer é o seguinte: Juarez, você falou da questão da obediência
e da tradição. E eu fico aqui pensando, será que esse mistério em torno da mulher dentro da maçonaria, né? Todo o mistério que é colocado ali, porque a gente, de alguma forma, você está dizendo que isso veio lá da Idade Média, ainda está posto e não vai mudar, e eles, né, eles não vão mexer Isso, nisso, né? Esse isso. silêncio, você não acha que acaba gerando justamente esse preconceito, né? Porque dá à mente fértil pensar o que ela quiser, né? E por que é que é mantido no escuro, né? Porque a gente sabe que tudo que é mantido no escuro, né, dá um medinho ali, né? Tem sendo temido, né? E o que é temido acaba sendo rejeitado, e talvez a mulher faça falta nesse lugar, como a gente vê dentro da nossa escola, né, Eubiose, o quanto que a mulher ela é um complemento do homem, né? O quanto que a gente trabalha sempre junto ali, né? O gênero até é uma lei, né, hermética. Como que você pode dar uma resposta lá para a gente dentro desse conceito que foi posto lá na Idade Média, né, que seja, mas precisa ter uma racionalidade e um conceito para que isso Bem antes da Idade Média. tenha se mantido por tantos anos. Olha, eu, sinceramente, os anos todos que eu estive dentro das atividades, das lojas, das obediências, inclusive, eu nunca vi questão de ciúmes. Não. Pelo contrário, o que a gente pode presenciar é um cuidado extremo com as cunhadas, com as sobrinhas, sabe? Um respeito enorme. A maçonaria preza a família antes de tudo. Por exemplo, um homem não entra, normalmente não é para entrar numa loja maçônica se a mulher não quiser. Se ela falar não, é não, tchau, acabou, já era, sabe? Então, há um respeito total com relação às cunhadas e sobrinhas, né? Agora, aí vamos para o outro lado, né? Vamos falar um pouquinho dessa estrutura da maçonaria, Giovana, que talvez complemente com essa pergunta sua como resposta, tá? Hoje, como é que nós temos? Nós temos as três obediências, que são as regulares, né? Grande Loja, Grande Oriente do Brasil e Grande Oriente Independente. O Grande Oriente do Brasil, ele é vinculado ao Grande Oriente da França. O Grande Oriente, ele tem uma característica de um governo central, tá? De Grande Oriente. Ele não fala por toda a maçonaria do mundo todo, porque ele não fala pela Grande Loja, ok? Mas o Grande Oriente do Brasil tem em Brasília, tá? O governo central, digamos assim, de todos os grão-mestrados que estão nos estados. E a maçonaria, administrativamente, ela tem os três poderes: tem o executivo, o judiciário e o legislativo. Então, tem autoridades, gente, é o que eu falei, eu não sou nada, né? Tem deputado, tem delegado do grão-mestre, sabe? Tem juízes, tem autoridades nas três obediências. A grande loja já não tem esse governo central. Há uma referência à grande loja da Inglaterra. Mas, por exemplo, aqui no Brasil, não tem um governo central que rege as grandes lojas. Elas se conversam, se reúnem anualmente, né, para chegarem a algumas definições, algumas resoluções, alguns acordos, tá? Mas são independentes as grandes lojas, né? E o Grande Oriente Independente foi uma cisão que houve no Grande Oriente do Brasil, né? Antigamente eles não se falavam, hoje se falam, se conversam, se reconhecem e se visitam. Muito bem. Então, essas são as três potências regulares. Se você sair, fizer parte de uma dessas, né, principalmente Grande Loja, Grande Oriente, se você for para a Inglaterra, para a França, para os Estados Unidos, você possivelmente vai poder visitar, né, lá os templos e fazer parte das reuniões. Beleza? Tranquilo. Ok? Agora, Mas hoje eu existem posso as... entrar, mulher pode entrar num templo Não, maçom? Não, né? regular não, Não regular não. pode. Existem as que Tá. são chamadas irregulares. As irregulares, elas não são reconhecidas. Por que que elas não são reconhecidas por essas três? Porque, exatamente, ou tem loja só de mulher ou loja mista. Entendeu? Então, as pessoas que frequentam essas Gostei. lojas, Gostei ou dessa. só Eu acho que feminina eu ou vou loja nessas mista, não podem irregulares. visitar, não são aceitas nas obediências regulares.
tá certo? Agora, ritualístico, só para a gente complementar a informação, ritualisticamente falando, primeira coisa, maçonaria é religião? Não, não é religião, em hipótese alguma, tá? Rito existe até no direito, por exemplo, o rito processual, né? Rito é uma sequência, né, de ações, de coisas que você tem que fazer. Então, ritualisticamente, liturgicamente falando, a maçonaria você pode dividir em simbólica e filosófica. A simbólica vai do grau 1 ao 3, a filosófica ela vai do 3, aí depende do rito, ao 33, se é o rito escocês antigo e aceito. O rito de Mênfis Misraim tem 100 graus, 100 graus, né? Então existem vários ritos. Rito de Schroeder, rito adoniramita. Por exemplo, a maçonaria dos Estados Unidos, pelo que me consta, ela lá, os templos não têm as colunas zodiacais, não tem a abóbada celeste. Por quê? Porque não são as reuniões pelo rito escocês antigo e aceito. É outro rito, tá certo? Então, assim, existem essas diferenças. Então, você vai encontrar, principalmente aí em São Paulo, Giovana, tem loja só feminina e tem loja mista. Tem, né? Mas são consideradas pelas 3 lojas regulares, essas aí, as outras como irregulares. Não são reconhecidas e nem aceitas. Entendi, Juarez, obrigada. Ok? Mais alguma pergunta, gente? Fica à vontade aí. Foi um Juarez, prazer aí aqui, compartilhar conhecimentos. muito obrigado pela tua presença, inclusive nos deu a honra aí de uma manhã maravilhosa de domingo, contar com a sua presença, com os teus conhecimentos, né? A sua vivência também na maçonaria, né? E hoje um grande obreiro da cidade Gina de Aiuroca, né? Eu só gostaria de lembrar também que a Igreja Católica, você falou dos 3 anos de iniciação maçônica, a Igreja Católica antigamente, na sua base, também tinha iniciação, né? Eram 3 anos de iniciação básicos. A partir do terceiro ano em diante, né? Olha como era simbólico a Igreja Católica também tinha trindade, né? A partir do terceiro ano ele tinha que se afastar do convívio das pessoas, do convívio da sociedade, ele não poderia mais se misturar com os seres comuns, entre aspas, se afastar para continuar a iniciação dentro da Igreja Católica. Então, para os católicos que hoje, domingo, tem missa, estão voltando da missa, assistiram na nossa live às 10 horas, saiba que a Igreja Católica também tem muitos mistérios que não foram revelados, foram guardados em 7 chaves, e que existia uma antiga tradição lá dentro de iniciação, e que isso foi abolido, como vários dogmas da Igreja Católica foram abolidos, como, por exemplo, como a Igreja Católica afirmava na Idade Média que a mulher não tinha alma, né? Como é que você pode conceber uma coisa dessa, né? Me Como é que permita, vamos tratar a mãe de Jesus como uma mulher sem alma para receber um ser tão divino como foi Jesus, né? E a própria Igreja Católica, que no papado se não me falha a memória, de Virgílio em Constantinopla, numa conclave que ele fez ali, que tinha um imperador Constantino, né, e sua esposa Teodora, eu não sei se eu estou falando certos nomes, que eram extremamente escravocratas, né, e a Teodora, esposa de Constantino, ela não poderia aceitar, conceber a ideia de que numa próxima encarnação, se esse conceito era válido na Igreja Católica, era concebido a reencarnação na Igreja Católica. E ela não poderia entender, falar assim, poxa, eu fui muito escravocrata, eu posso vir na próxima encarnação como uma escrava. Então ela começou a sofrer de problemas depressivos muito grandes, até que Constantino chamou o Papa Virgílio, e o Papa Virgílio organizou essa conclave na Igreja Católica e aboliu o dogma da reencarnação, da roda de Sansara, e só permanecendo o dogma da ressurreição, né? E isso lesou, né, cometeu um crime que lesa a humanidade, né? Então, assim, muitos crimes, entre aspas, foram ocultados pela Igreja Católica e esse é um deles, né, Juarez? me Só para permita um complementar e complemento para aí, tornar Mark. Já que você falou da Igreja Católica, claro. nada contra, né? Mas é fato, né? As pessoas veem muito essa questão, criticam a maçonaria de não aceitar a mulher.
Mas na Igreja Católica, mulher não reza a missa. Percebe? Só homem. É, Só homem que reza a missa, né? é. Bom, cada um com as suas regras, né, e Sim. as suas considerações, né? O homem ainda está em desenvolvimento, ainda somos seres psicomentalmente infantis, estamos galgando, então tudo é dado em conta-gotas. Muitas das atitudes da igreja, elas são, vamos assim, compreensíveis à medida que a gente estuda a iniciação e aí a gente entende por que que elas tomaram tais medidas, né? E realmente podemos desmistificar aqui que as escolas iniciáticas, como a maçonaria, por exemplo, nada tem de contra a igreja alguma, não tem Não, preconceito à igreja nenhuma, pelo contrário, ama todas elas, utiliza os seus conhecimentos, estuda os conhecimentos. Um maçom, para ser um maçom, precisa ter muito conhecimento, amar a Deus sobre todas as coisas e reconhece sim Jesus como um grande avatar. Isso é uma bobagem dos seres humanos, uma infantilidade, preconceito de achar que a igreja que ele pertence é melhor. Ah, porque a minha igreja é melhor que a sua, que o meu Deus é melhor que o seu. É um estágio ainda de psicomental, infância de nós seres humanos ainda, vaidosos, presos no nosso orgulho, né? No ismo do ego, ainda achando tudo que aquilo que nós fazemos ou que pertencemos é melhor do que o irmão. Uma grande bobagem tudo isso, né? Na verdade, somos todos fraternos e essas ordens só vieram para trazer luz, né, na caverna de Platão, né? E evidentemente existe o jogo, como o Juarez falou, o jogo polar, né, o jogo da negatividade, né? Existe o jogo entre o construens e o jogo do destruens, vamos se dizer assim. Juarez, eu quero te dar uma palavra final aí para finalizar o programa. A Giovana quer falar também mais alguma coisa. Por mim, eu encerro aqui minha parte. Te agradeço de coração a tua presença. Passo para a Giovana e aí o Juarez encerra. Fechou? Podemos fazer Podemos fazer assim? assim? Vamos lá, Juarez, obrigada por tudo. Pessoal comentando aqui, depois dá uma olhada. Amanhã a gente já vai fazer a edição dessa nossa live e os comentários vão estar todos ali. Depois você entre, se quiser responder alguma pergunta, fazer algum comentário, vai ser um prazer revê-los ali. E a todos que estão Toque o sininho. ouvindo, por favor, ajudem o nosso canal, curtam o vencedor para todos que estão aí, em São Paulo e no A sua mundo todo. conexão. Com você, Juarez, suas últimas palavras, Acho que perdemos a contribuições. conexão da Giovana aí na internet nesse finalzinho. Você pegou a fala aí, Juarez? Ativada no peguei, sinal, peguei no sim. sininho, A pediu aí internet para tá curtir meio, aí faz parte. a live, Live é né? live, E, gente. e ela estava te Live é live. agradecendo aí a tua presença, foi muito bacana. E vamos passar as palavras finais aí para o Juarez. Semana que vem vamos ter o Vitor Barraque, que o Juarez conhece também, o músico, né? Que, o tenor ali, ele vai fazer aqui uma live aqui com a gente. Teremos também o venerável Elcio de Souza Lopes, logo mais, também o venerável Mauro Leslie, parece que vai participar também, a Cláudia Ricken, a famosa psicóloga Cláudia Ricken, né? Cientista aí também vai estar participando. E hoje tivemos Juarez. Juarez, a palavra é toda sua, final, manda seu recado aí. E obrigado mais uma vez. Olha, Mark e Giovana, eu agradeço novamente o convite, me honra muito, né? Estar no meio dessas feras todas. A Cláudia eu conheço também, estive com ela, levei ela para fazer palestra lá em São Tomé das Letras, né? Olha, muito obrigado para você que está assistindo, para você que assistiu depois, que esteve aqui na live, né, ao vivo e a cores, participou com as suas perguntas também. Estamos abertos, tá? Quero convidar vocês aí no nosso canal, né? Nós temos um canal, eu e Letícia, que chama-se Ciência Estelar. No YouTube, é só colocar Ciência Estelar ou prof. Juarez, que você vai encontrar a gente. Lá tem mais de 200 vídeos de esoterismo, de tarô, Olha, de astrologia, sabe, de iniciação, bastante, sensacional. né? Espero que vocês tenham gostado, espero que tenha sido útil. Espero que eu não tenha magoado aí nenhum maçom aí mais tradicional, né? Não tenha que ficar
tanto chateado aí, me desculpe, meu irmão, se eu te deixei Mas chateado, às né? vezes faz parte, às vezes é necessário. Olha, a intenção foi boa, né? A intenção é tirar esse fake news aí, esclarecer, orientar, né, as pessoas para entenderem a realidade, porque como a Giovana falou, né, quando a pessoa não fala, quando não se posiciona, você dá margem à fantasia. E principalmente coisa que a gente desconhece, a gente tem medo, e tudo que a gente tem medo, a gente demoniza, tá? Então eu espero que eu possa ter contribuído para tirar essa imagem negativa, tirar essa imagem errada, né, da maçonaria e te orientado melhor para você compreender, né? E às vezes até não ficar tão chateada as mulheres aí com a maçonaria, porque a coisa está presa, tá claro lá, que está engessado, não tem como ser diferente daquilo, tá certo? Muito obrigado a todos e um Obrigado, meu amigo. fraterno abraço. É isso aí. Fraterno abraço, gente. Obrigado.